Você já ouviu falar de um homem que recebeu o manto de um dos maiores profetas da história e ainda assim fez o dobro de milagres? Um homem que andava entre reis e viúvas, mas sempre com o mesmo poder, que fez machados flutuarem, crianças ressuscitarem, exércitos se confundirem e alimentos se multiplicarem diante da fome. Sim, eu estou falando de Eliseu, o profeta que caminhou com autoridade, coragem e uma fé tão intensa que mesmo depois de morto, seu corpo ainda foi instrumento de milagre. Mas quem foi esse homem de Deus? Como começou sua jornada? Por quê? Ele pediu algo tão ousado como a porção dobrada do espírito de Elias? E o que a vida dele pode ensinar para mim e para você, aqui e agora? Nos próximos minutos, você vai conhecer a incrível jornada de Eliseu, não apenas o profeta dos milagres, mas o homem que escolheu viver totalmente entregue ao propósito de Deus, mesmo quando isso significava abandonar tudo. Então, respira fundo e se prepara, porque a história que você está prestes a ouvir vai te inspirar e talvez mudar a sua forma de ver o chamado de Deus. Então fique até o final e vamos juntos descobrir sobre tudo isso, porque o final é surpreendente. O chamado de Eliseu. A história de Eliseu começa de forma simples, sem raios no céu, sem trovões, sem anjos falando alto. Apenas um homem trabalhando no campo. Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Era um trabalho duro, repetitivo, daqueles que sujam as mãos e exigem força diária. Mas ali, naquele cenário comum, Deus decidiu mudar completamente o rumo da vida dele. Foi então que Elias, o grande profeta, apareceu. Sem dizer uma palavra, Elias apenas se aproximou e lançou sobre Eliseu o seu manto. Para muitos, aquilo poderia parecer estranho, mas Eliseu entendeu de imediato. Deus estava o chamando para algo maior, para deixar tudo, o campo, os bois, a segurança, a rotina, e seguir o propósito que ele tinha preparado. E o que Eliseu fez? Ele não hesitou. Correu atrás de Elias e disse: "Deixe-me apenas me despedir dos meus pais e então eu te seguirei." Mas não para por aí. Eliseu foi além. Ele matou os bois que eram seu sustento, quebrou a madeira do arado e usou como lenha para cozinhar a carne, fez uma refeição de despedida e queimou qualquer possibilidade de voltar atrás. Ele estava dizendo, com atitudes claras: "Eu não volto mais para a minha antiga vida. A partir de agora, eu sou um homem separado para Deus." Quantas vezes Deus nos chama em momentos comuns da vida? Mas a pergunta é: estamos dispostos a abandonar a segurança e dizer sim como Eliseu fez? O início do ministério e a partida de Elias. Depois de aceitar o chamado, Eliseu passou anos servindo a Elias. Ele não começou fazendo milagres, nem dando profecias. Ele começou servindo. Era como se Deus estivesse preparando o coração dele, ensinando a humildade antes da autoridade. E então chegou o momento mais marcante. O dia em que Elias seria levado aos céus. Eles estavam em caminho. E Elias virou-se para Eliseu e disse: "Fica aqui porque o Senhor me enviou até Betel." Mas Eliseu respondeu com firmeza: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, não te deixarei." E assim foi também em Jericó e depois no Jordão. E em cada lugar, Elias testava o compromisso de Eliseu. Mas ele não desistia, não se afastava. Até que Elias olhou nos olhos de Eliseu e perguntou: "O que você quer que eu te faça antes que eu seja levado?" E Eliseu respondeu sem medo: "Quero uma porção dobrada do teu espírito." Foi um pedido ousado. Não era sobre poder, era sobre responsabilidade, sobre continuar a missão, ir além. Elias disse: "Você pediu algo difícil, mas se me vires quando eu for levado, isso será teu." E de repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu do céu, separou os dois. E Elias foi levado em um redemoinho, enquanto Eliseu gritava: meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel." Elias desapareceu diante dos seus olhos, mas algo ficou: o manto. Eliseu o pegou, ainda ofegante, ainda em choque, dobrou-o nas mãos, foi até o rio Jordão, olhou para as águas e fez a sua primeira prova de fé. "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Bateu com o manto nas águas e elas se abriram. Era oficial. O espírito de Elias agora estava sobre Eliseu. O servo se tornava profeta. O aprendiz se tornava líder. E ali começava uma nova história. A história do homem que se tornaria o profeta dos milagres.
Os grandes milagres de Eliseu. Eliseu não foi apenas um profeta que pregava. Ele foi um instrumento vivo de milagres. A partir do momento em que o manto caiu sobre ele, Deus começou a usar Eliseu de forma poderosa, surpreendente e às vezes até desconcertante. As águas purificadas de Jericó. A primeira cidade a testemunhar o novo profeta foi Jericó. Lá, as águas eram contaminadas. Tudo o que se plantava morria. Então Eliseu pediu um prato novo com sal, jogou nas águas e declarou: assim diz o Senhor, purifiquei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade. Na hora, as águas foram curadas e permanecem assim até hoje. A maldição dos zombadores. Depois, em Betel, um grupo de jovens zombou de Eliseu. Diziam: sobe, careca, sobe, careca. Eles não estavam apenas debochando da aparência dele, estavam desrespeitando o homem de Deus. Então Eliseu os repreendeu, e 2 ursas saíram do bosque, atacando 42 daqueles jovens, um aviso severo: não se brinca com aquilo que é santo. A multiplicação do azeite da viúva. Uma viúva desesperada o procurou. Seu marido havia morrido e os credores queriam levar seus filhos como escravos. Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela respondeu: uma vasilha de azeite. Ele então disse para ela pegar muitas vasilhas emprestadas, fechar a porta e começar a derramar. Milagre. O azeite não parava de jorrar enquanto havia vasilhas. Com aquilo, ela pagou as dívidas e viveu com dignidade. O filho da sunamita ressuscita. Em Sunem, uma mulher rica ofereceu hospitalidade a Eliseu. Ele a abençoou com uma promessa. Ela teria um filho, e o milagre aconteceu. Mas anos depois, o menino morreu. Ela correu até Eliseu e disse: eu não te pedi um filho. Por que me deu ele só para tirá-lo de mim? Eliseu foi até a casa dela, subiu até o quarto onde o menino estava morto e orou. Deitou-se sobre a criança. E depois de um tempo, o menino espirrou 7 vezes e voltou à vida. Milagre de ressurreição. Um sinal claro de que Deus estava com ele. A panela da morte e a comida multiplicada. Em tempos de fome, os discípulos do profeta fizeram um ensopado com ervas desconhecidas. Ao provarem, gritaram: homem de Deus, a morte está na panela. Eliseu jogou farinha e tudo foi purificado. Pouco depois, alguém levou 20 pães de cevada. Eliseu mandou alimentar 100 homens com aquilo e disse: eles comerão e ainda sobrará. E foi exatamente o que aconteceu. A cura de Naamã, o comandante sírio. Naamã era um general poderoso, mas leproso. Foi até Eliseu em busca de cura. Esperava uma cerimônia, palavras grandiosas, mas Eliseu nem saiu de casa. Apenas mandou dizer: vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão. Naamã ficou indignado, mas convencido por seus servos, obedeceu. E no 7º mergulho, sua pele ficou como a de uma criança. Obediência simples, fé prática, cura completa. Geazi e a lepra. Geazi, servo de Eliseu, quis tirar vantagem da situação. Correu atrás de Naamã para pedir presentes, sem o consentimento do profeta. Quando voltou, Eliseu o confrontou com firmeza. Não é hora de receber ouro, prata ou roupas. A lepra de Naamã ficará sobre você e seus descendentes. E naquele instante, Geazi ficou leproso. O machado que flutuou. Os discípulos estavam cortando madeira perto do Jordão e o machado de um deles caiu na água. Eles estavam desesperados. Era emprestado. Eliseu jogou um pedaço de madeira no rio e o ferro flutuou. Simples, pequeno, mas poderoso. Deus se importa até com os detalhes. O exército de fogo. Certa manhã, o servo de Eliseu acordou e viu a cidade cercada por soldados inimigos. Desesperado, correu até Eliseu. Mas o profeta, calmo, disse: não temas, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou: Senhor, abre os olhos dele. E o servo viu cavalos e carros de fogo por todos os lados, protegendo Eliseu. O céu estava em guerra a favor dos filhos de Deus. O cerco de Samaria e o milagre da abundância. Durante o cerco à cidade, a fome era tão extrema que as pessoas chegavam ao ponto de se alimentar de coisas impensáveis. Mas Eliseu declarou: amanhã a comida será abundante nos portões da cidade. Parecia impossível, mas naquela noite
Deus fez o exército inimigo ouvir sons de cavalos e carruagens. Eles fugiram, deixando tudo para trás. E no dia seguinte, a cidade foi alimentada, exatamente como Eliseu profetizou. Esses são apenas alguns dos muitos milagres que marcaram o ministério de Eliseu. Cada um deles mostra algo mais profundo, que Deus não está longe, nem indiferente. Ele age através de pessoas comuns, quando o coração delas está disponível. Eliseu entre reis e conflitos. Eliseu não era apenas um profeta que ajudava viúvas e ressuscitava crianças. Ele era um homem de influência nacional, um conselheiro de reis, um instrumento de Deus em tempos de guerra. Certa vez, os reis de Israel, Judá e Edom se uniram para enfrentar Moabe, mas no deserto ficaram sem água. O exército estava prestes a perecer de sede, então mandaram chamar Eliseu. Ao vê-los, ele foi direto: se não fosse por respeito ao rei de Judá, nem te olharia, ó rei de Israel. Mas então Eliseu pediu um arpista, e enquanto a música tocava, a mão do Senhor veio sobre ele, e ele declarou: assim diz o Senhor, farei que esta valeta se encha de água. Não verão vento nem chuva, mas ela se encherá. E no dia seguinte, o milagre aconteceu. O exército foi salvo, e a guerra virou a favor deles. Eliseu esteve presente em momentos decisivos da história de Israel. Avisou sobre cercos, fome, traições e até assassinatos no palácio. Quando Hazael, servo do rei da Síria, foi visitá-lo, Eliseu olhou para ele e começou a chorar. Por que choras, homem de Deus? Perguntou Hazael. E Eliseu respondeu: porque sei o mal que você fará a Israel. Matará homens, mulheres e crianças. E então profetizou que Hazael se tornaria rei da Síria. O que de fato aconteceu pouco tempo depois. Mesmo os reis mais rebeldes reconheciam algo em Eliseu. Deus estava com ele. Durante o cerco de Samaria, o próprio rei de Israel, desesperado com a fome, disse: esta calamidade vem do Senhor. Onde está Eliseu? E quando Eliseu falava, todos escutavam. Sua palavra tinha peso. Sua presença carregava autoridade. Num tempo de idolatria, guerras e instabilidade, Eliseu foi um ponto de equilíbrio. Alguém que ouvia a voz de Deus e tinha coragem para falar a verdade. Eliseu mostrava que Deus governa acima de todos os tronos. Os últimos dias de Eliseu e seu último milagre. O tempo passou. Os cabelos de Eliseu ficaram brancos, as forças foram diminuindo. Mas sua fé permaneceu firme como sempre. A Bíblia nos conta que Eliseu ficou doente da enfermidade de que viria a morrer. Sim, até o profeta dos milagres, aquele que havia curado tantos, agora enfrentava sua última batalha. Quando o rei Jeoás soube da condição de Eliseu, foi até ele, e ao vê-lo, chorou dizendo: meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. As mesmas palavras que Eliseu havia gritado quando Elias foi levado ao céu, agora eram ditas para ele. Era como se o ciclo estivesse se completando. Mesmo doente, Eliseu não deixou de ser profeta. Mandou o rei pegar arco e flechas. Disse para ele abrir a janela para o oriente e atirar. Quando a flecha voou, Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Depois, mandou o rei golpear o chão com as flechas. Jeoás bateu apenas 3 vezes e parou. Eliseu se indignou: você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes. Então derrotaria a Síria completamente. Mas agora vencerá apenas 3 vezes. Mesmo nos últimos suspiros, Eliseu ainda ensinava: a fé incompleta gera vitórias pela metade. E então, Eliseu morreu. O homem que tinha feito tantos milagres agora foi sepultado. Mas a história não acabou ali. Eu não disse que o final era surpreendente? Algum tempo depois, alguns homens estavam enterrando um corpo quando viram um grupo de inimigos se aproximando. Com medo, jogaram o corpo do morto na sepultura de Eliseu. E assim que o corpo tocou os ossos do profeta, o homem reviveu. Milagre após a morte. Um último sinal de que a unção de Deus não termina com a vida de um servo. Ela ecoa, ela permanece. Eliseu não foi levado aos céus em uma carruagem de fogo como Elias, mas ele deixou uma marca profunda aqui na terra. Fez o dobro de milagres do seu mestre. Ajudou pobres e ricos, reis e soldados, viúvas e estrangeiros. Foi boca de Deus, braço de Deus e coração de Deus em meio a um povo instável. Sua vida nos ensina que milagres não são o objetivo, são o caminho.
e que quando vivemos para Deus, até nossos ossos podem gerar vida. O legado de Eliseu. Eliseu foi um homem extraordinário, não porque era perfeito ou imbatível, mas porque, como todos nós, ele foi um vaso nas mãos de Deus. Ele foi simples, fiel e obedeceu, mesmo quando a jornada parecia difícil, quando os milagres não aconteciam do jeito que ele imaginava, e quando até mesmo a morte parecia o fim. Mas não era o fim. Eliseu nos ensina uma grande lição. A unção de Deus não tem prazo de validade. Ela não termina com a nossa morte. Ela continua a viver através de nós, através dos outros. A verdade é que a história de Eliseu não é apenas sobre um profeta do passado. Ela é sobre nós, hoje. Nós também somos chamados a viver com fé, a acreditar que Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Quem sabe o que Ele quer fazer através de nós hoje? Portanto, que possamos aprender com Eliseu. Não importa a nossa condição ou o tamanho da nossa missão. Se estamos dispostos a ouvir, a obedecer, a acreditar, Deus fará milagres através de nossas vidas. Se você gostou dessa história, se ela tocou o seu coração, não se esqueça de compartilhar com os outros. E lembre-se, assim como Eliseu, você também pode ser um canal de Deus para o mundo. Que Deus abençoe sua vida com a mesma fé, coragem e unção que Ele deu a Eliseu.